Presidente, pedir a ajuda ali do Rafael para passar algumas imagens, começando pela primeira, mas essa aí não é a imagem ainda, né? Mas, de qualquer forma, já foi o dia, né? Boa noite. Tá, eu queria começar por aí. Eu queria fazer uma reflexão, e estava ali, Rafael? Estava perdido ali no meio também? Depois eu vou pegar no pé do Ronei, então, não tem problema, tá? Viu, Ronei? Brincando. Dizer o seguinte, senhor presidente, quando a gente, antigamente não tinha o chuveiro, né? Ou ainda em alguns lugares é assim, quando se dá banho numa criança, numa bacia, e a água fica suja, o que a gente faz? A gente pega a água suja e joga fora. A gente não joga nem a criança nem a bacia fora, a gente joga a água suja fora. E quando a gente escuta, né, e é essa reflexão que eu gostaria de fazer hoje, com muita tranquilidade até, porque isso nos beneficia no sentido, e beneficia a própria população no sentido de não generalizar, é algo que a gente tem insistido aqui na tribuna, é só para ver ali, por exemplo, como se distribuem por partido os 156 políticos da lista de Furnas, por exemplo. E eu queria que alguém olhasse ali, PT, não aparece, né? Então, com isso, não estou isentando ninguém, eu estou apenas dizendo que a gente tem que tomar, às vezes, cuidado com algumas declarações que a gente diz, que a gente fica repetindo como papagaio, que a gente fica dizendo um para o outro, e a gente comete, sim, injustiça, porque a gente pega e joga a criança, a bacia e a água suja fora. É fato. Pode passar a seguinte. Um dos fundadores do PSDB, olha a declaração dele. Admito que os roubos de agora são poucos perto do que acontecia antes e não era investigado. Não é o PT que está dizendo. E aí ele dá uma série de outros dados que a gente pode acompanhar ali, que ajuda a gente a fazer essa reflexão de não generalizar. Tive aí num programa de rádio, e alguém perguntou assim, sente constrangido por ser do PT ou não? Por quê? Eu perguntei assim para quem me fez a pergunta. Quando um padre pratica a pedofilia, ou um pastor, o que a gente faz? A gente condena a igreja? Ou a gente condena o ato? Isso é sério? Porque aí quando chega na hora do partido, às vezes por causa das disputas políticas, ao invés de a gente fazer uma discussão grande, um debate, a gente desqualifica assim, é tudo igual, né? O que eu tenho escutado por aí, né? É bobagem. Então a gente tem que, se no trabalho da gente acontece uma coisa que está errada, está errado todo mundo, se numa empresa alguém comete um equívoco, um erro, um roubo, seja lá o que for, é a empresa toda que é condenada, então eu penso que cabe a gente fazer, né, de forma serena essa reflexão. Pode colocar adiante? Aí vem, por exemplo, porque a gasolina, né, vocês já escutaram essa história. Está ali, é dado, é concreto, não tem invenção, né? FHC 222 aumentou, Lula 49, Dilma 28, está aqui, são números. Ninguém aqui, aí um está dizendo, não, mas devia de ser melhor, devia de ser pior, isso é outra coisa, nós estamos trabalhando números para a gente não cometer a injustiça e até, de certa forma, ou mesmo leviandade de passar dados que não condizem com a realidade. Só que também, eu vou ser muito franco, a gente pouco vê isso aqui na grande mídia. A gente não vê, porque não interessa, né, fazer essa reflexão. Agora está na moda, na onda, acabar com tudo. E nós aqui estamos tudo, entre aspas, usar a expressão assim, ferrados também, se nós entrar nessa lógica, ou não. Né? Se a gente entrar nessa lógica de aceitar que todo político é ladrão, todo político é corrupto, etc., né? Como se o cidadão também não fosse um ser político, se a gente entrar nessa lógica, a gente melhor desistir, fazer outra coisa.
Então, gostaria que a gente refletisse isso. O próximo. Por exemplo, já tivemos inflação de 70% no passado. Então, ninguém está dizendo que está contente com aquela ou essa inflação. Inflação é inflação. Mas a gente tem que trabalhar com dados. E ter coragem de trabalhar com esses dados. Senão, a gente fica repetindo coisas que não têm fundamento. O próximo. Aí, aqui tem uns dados que eu só queria dizer o seguinte. Corrupção é corrupção, né, senhor presidente? Eu acho que isso nós vamos concordar. Só que tem dados aqui. Que não foram feitos por um partido, são dados que estão ali muito claros. Eu até não vou aqui ler partido por partido, os vereadores aqui podem estar lendo, vendo os números, e onde é que está o PT. Então a gente tem que também ver isso. Isso tem como medir, tem pessoas, tem pesquisas, tem especialistas como medir. E aqui... não se trata de direita e esquerda, que também existe. A leitura disso aqui, às vezes, cada um faz do jeito que quer. Mas são coisas de grupos, de pessoas que fazem essas avaliações. Adiante. É mais um ranking aí do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que também mostra, deixa claro ali onde é que estão os partidos e mostra também onde é que está o PT. Não está lá na cabeça. Então, às vezes a gente escuta, eu entendo que é injusto quando a gente diz isso. Por quê? Porque os números e a realidade diz outra coisa. E vou reafirmar, tudo que estiver equivocado, a gente joga a água suja fora. A gente não joga nem a bacia nem a criança. Eu acho que se a gente não faz essa reflexão, a nossa casa legislativa também está no lixo. Vereador? A nossa casa também está. Se nós entrar que vereador nenhum presta, político nenhum presta, aí nós também somos a água suja. E não é assim. Eu penso que a gente tem que fazer essa reflexão com o pé mais no chão. Pois não, o próximo. Por exemplo, outra coisa. Será que até ódio, vamos dizer assim, que está sendo implementado... Eu vou ser muito franco, eu não consigo odiar ninguém. Eu já disse aqui na tribuna, e vou reafirmar que raiva faz bem. E aquele que diz que não tem raiva, mente. Porque a raiva é uma coisa momentânea, Tu fica com raiva, dá aquele negócio, tu diz um negócio, passou. Ódio tu alimenta, e o ódio não faz mal para o outro. O ódio faz mal para ti. Então, ódio está longe. Agora, olha bem. Será que, às vezes, o que incomoda muita gente não foi a forma de ver pobre em aeroporto, de ver pobre com comida na mesa? Eu tenho vários exemplos de pessoas, de ruas inteiras, que a gente conhece também, a nossa cidade, onde as pessoas passavam fome, e nos últimos anos eu não vejo as pessoas passando. Não significa que a justiça foi instalada e que não tenha gente passando dificuldade. Mas eu pego alguns exemplos aqui de Brusque, muito claros. Então, será que o que incomoda? O que incomoda? Não seria, por exemplo, o Bolsa Família que todo mundo bate, o Minha Casa Minha Vida que todo mundo bate, porque batem, é verdade, aqui nessa casa já bateram. Será que não é isso que incomoda? Essa mudança um pouco de foco, de vez para os outros? E a gente viu assim, eu vejo com tristeza o que a gente fez aqui, a casa de passagem, como é que a gente trata as pessoas que têm mais necessidade. Eu vejo com tristeza isso. Tem outros que fazem outra avaliação, sem problema. Cada um faz a avaliação que quiser, mas será que não é isso que às vezes incomoda? A próxima. Aí a gente vai, muitas vezes, para a rua e escuta gente dizendo assim, não, tem que voltar os militares. Primeiro dizer que no governo militar foi um dos governos mais corruptos que teve. Nós lembramos, construção de Brasília, Amazônia, Angra 1, Angra 2, aquelas coiseiras todas lá. Então aí a gente diz, a volta do militar, mas para quê? Para apanhar? E tem gente que diz isso. Então, aí está dito, gritar fora Dilma é fácil. Agora, vai lá gritar fora Castelo Branco, fora aqueles, na época dos militares, se tu gritasse aí, estavas preso, estavas morto. E até eu quero fazer uma observação, que a Dilma
né, ela teve essa proteção toda, não sei se vocês acompanharam, porque teve um advogado, e não é todo advogado, opa, o senhor trocou ali, o senhor não é, o senhor é advogado não, né? Mas está me referindo ali ao vereador, eu não vi ele trocar, que eu estava olhando para frente, né? Minha visão lateral está meio ruim, talvez seja a idade. Dizer que não é todo, eu também poderia dizer, todo advogado, não sei o que, não, foi um advogado doido, como tem doido em qualquer lugar, né, que disse que ia matar a presidenta. Aí o que ela vai fazer? Ela vai lá e diz, me mata? Não, ela se protegeu. Aconteceu isso é fato, é só acompanhar. Inclusive a OAB acompanhou, não sou eu que estou dizendo, estava para todo mundo ver. Aí o que vão fazer? Vai sair lá dando as caras para ser morta? Não, tem que ter proteção, teve que ter segurança. Exagerou? Eu acho que não. Alguém quer morrer? Alguém quando é ameaçado quer morrer? Eu acho que não, né? O próximo. Pois não, vereador. Uma partezinha, vereador Valmir, mas eu gostaria de refrescar a memória de Vossa Excelência. O mensalão, quando foi denunciado por um deputado, o Jefferson, que era a base do governo de Vossa Excelência. Vossa Excelência está aqui fazendo um discurso, querendo eximir o PT de qualquer culpa. A verdade é que a situação do país chegou onde chegou, não foi por culpa da sociedade, vereador Valmir, mas foi por culpa do desgoverno que se instalou nesse país. A gasolina, que Vossa Excelência falou ali como parâmetro, além dos 3 trilhões, do 1 trilhão que o aludido cidadão aí diz que foi roubado anteriormente, eu não sei. Ele prevaricou se não informou isso, né? Mas era em torno de 1,70, 1,80, em novembro de 2002. O PT assumiu depois. Pois não, vereador. Desconta ali, presidente, depois vão me cortar, olha lá, tá? Obrigado pela parte, vereador Valmir. Mas o que realmente incomoda, vereador Valmir, tudo que Vossa Excelência está mostrando aí, né, década de 70, 80, né, e tantos anos atrás, mas o que incomoda, na verdade, não é só isso. O que incomoda, vereador Valmir, é ver o nosso dinheiro, bilhões e bilhões de reais, né, esvaindo-se do cofre público, dos cofres públicos, pelo mensalão, pelo o escândalo aí da Petrobras, vereador, né, o investimento que a presidente fez, né, em Cuba, lá no Porto Mariel, a compra da refinaria de Pasadena, jogando bilhões e bilhões de dinheiro fora, né, e vendo a grande maioria das pessoas envolvidas no desvio desse dinheiro, né, do partido do qual, da presidente. Isso, na verdade, é que incomoda, vereador, e não tanto isso quanto Vossa Excelência está mostrando. Incomoda também, né, o Banestado, né, vereador, o qual seu partido estava enfiado até o pescoço, né, incomoda os 45 escândalos do FHC, incomoda o trenzalão lá de São Paulo, né, incomoda a Helicoca, né, porque um pobre coitado usuário está na cadeia, mas o Helicoca lá, o cara está solto, isso incomoda, vereador. E parece que o senhor não entendeu o que eu falei, né? Eu disse que a gente não joga a bacia, a criança e a água suja fora, eu estou dizendo isso e vou reafirmar. E, vereador Celso, o senhor parece que também não entendeu. Eu falei que a gente joga a água suja fora, não a criança, é isso. E estou reafirmando, se for para pegar, e aqui, os dados que foram aqui, que vocês não quiseram ver, diz respeito aos partidos de vocês, mas eu não fiz nenhuma referência, eu só estou dizendo que a gente tem que ser menos, né? Menos, porque a vidraça está ali, então, um pouquinho menos. E tem gente que se irrita quando a gente bota a realidade. Tem gente já se mexendo, se irritando, porque a gente bota a realidade. Porque não vai se ver a realidade na grande mídia, lógico. Não vai se ver. Então, quando a gente bota a realidade, se coça, cutuca, né? Porque dói, né? Mas eu estou dizendo que a gente tem que ver a realidade. Eu tenho aqui, coloca mais uma ali, e eu vou encerrar, porque depois eu volto, né, para falar, por exemplo, do grande líder do movimento Brasil Livre, com 27 processos na justiça. Então, quem esconde, acusa a corrupção de um, esconde a do outro, é cúmplice, né? Então tem muita gente cúmplice, então a gente tem que cuidar, é isso que a gente está dizendo, né? E essa reflexão
né, que busquei fazer aqui, e eu vou continuar com ela, porque eu entendo ela como pertinente, entendo ela como um bom debate. Obrigado, senhor presidente, apesar de ter me roubado um tempinho ali, mas eu vou terminar pontualmente. Obrigado.